Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vivian, pra quem não me conhece, esse é o canal Mamãe na Quarentena e eu tô de volta depois de bastante tempo. Eu tava com muita saudade de gravar vídeo pra vocês, mas como quem já viu o meu último vídeo sabe, teve alguns probleminhas ali no final da gravidez que me deixaram um pouco desestabilizada e eu não consegui voltar a gravar até agora, né? O Davi agora já tá com 2 mesinhos. E recém que eu consegui um tempinho pra gravar de novo, né? Eu tinha feito uma enquete no meu Instagram perguntando se vocês gostariam que fosse relato de parto ou mais usados do baby, né? E a galera votou em massa pro relato de parto, mas eu vou fazer os dois vídeos, tá? Então, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Então, gente, queria começar dizendo que quem já viu meu vídeo da escolha de parto sabe que eu escolhi fazer cesárea, né? E por conta da pandemia eu precisei assinar uma documentação que eu me responsabilizava pelo fato da minha cesárea ser eletiva, né? Não era um procedimento indicado pelo obstetra por risco ou nada assim. Então já começou aí, eu tive que fazer o exame do Covid também, pra garantir que entrando na maternidade eu não estaria contaminada, né? Se eu saísse de lá contaminada seria por outro motivo, mas eu estava entrando sem o vírus, né? Enfim, daí tudo certo. Deixei tudo ok pro dia do parto, que no dia que eu fiz o parto do Davi, começou a valer isso na Unimed, né? Então eu tive que me adequar. Mas bem, informações importantes sobre a cesárea, tá? Eu fiquei de 7 horas de um dia, que no caso eu cheguei um pouco antes, né? Cheguei 5h30 para fazer preparação, até mais ou menos às 10, 10h30 do outro dia, por conta da pandemia, né? Não pôde ter visitas, somente o Lucas comigo no bloco cirúrgico, e poderia trocar acompanhante de 12 em 12 horas. E a gente fez uma troca pra minha mãe vir e o Lucas poder descansar um pouco, tá? Se tiver algum barulho no vídeo, me desculpem, mas como vocês já sabem, é impossível não ter nenhum som, né? Mas enfim, então vamos pro meu relato em si, né? Quando a gente saiu de casa, eu tava bem nervosa, assim, no dia. Eu tava muito ansiosa porque eu não aguentava mais estar grávida. Quem já esteve grávida também ficou imensa, com barrigão que nem eu. Eu sou pequena e minha barriga tava maior que eu, quase. Eu já não aguentava, né? Tava assim, tipo, pelo amor de Deus, Davi, nasça no tempo certo, mas que passe logo o tempo, sabe? Eu tava muito cansada. E daí eu tava super ansiosa pra ver ele, pra conhecer o rostinho, como é que seria, né? Porque eu via nas ecos, mas não conseguia imaginar muito bem como que ele seria, né, de fato. E daí a gente chegou lá e eu tive que fazer uma preparação com o pessoal do turno da noite. No caso, eles me higienizaram, passaram uma sonda, que pra mim foi a pior parte da cesárea. Eu faria outra cesárea, mas não colocaria aquela porcaria de sonda. Não quero assustar ninguém que ainda não fez a cesárea, mas, gente, sério, a cirurgia pra mim foi tranquila e a recuperação também, mas aquela sonda pra urina foi horrível. Eles passaram aquela sonda com... é um caninho que vai pela uretra, tá? Sem anestesia, no meu caso, foi só um gelzinho anestésico que, na minha opinião, piorou tudo. Tipo, pra mim não ajudou em nada aquilo ali, só doeu mais. Parecia que tava rasgando e congelando eu por dentro. Mas enfim, daí colocaram aquele negocinho e eu fiquei lá, passando mal, me sentindo sempre que eu tava com infecção de urina, sentindo uma dor horrível. Parecia que eu tava sempre urinando e sempre querendo urinar mais. E aí eu ficava perguntando pro Lucas, amor, eu tô fazendo xixi? Amor, eu tô fazendo xixi? E aí, um pouco antes do parto começar, começou a sangrar. Mas não era do canal da uretra, porque não tinha sangue na bolsinha. Não sei o que aconteceu, se estourou bolsa. Mas aí depois a gente já foi pro parto e eu nem fiquei sabendo o que era aquele sangue, tá? Aí eu fiquei um tempo esperando trocar o plantão, né? Da equipe da noite pela equipe do dia. E daí quando trocou ali, chegou minha médica, chegou o pediatra, toda a equipe que iria me atender. E daí as enfermeiras me levaram pra sala. E nessa hora que eu fui pra sala, pro bloco cirúrgico, o Lucas não podia ir comigo porque seria o momento que eu iria tomar a anestesia e fazer o acesso, né? Então daí eu fui. A primeira coisa que eles colocaram foi o acesso nesse braço aqui.
Eles não colocaram na mão, graças a Deus, porque durante a minha estadia lá na internação da Unimed, várias vezes as minhas veias secaram e eu tive que trocar de lugar. Eu tomei uma picada até aqui, ó. Fizeram acesso até na minha mão, porque secou simplesmente a minha veia daqui. Porque o Davi mamava, ele tava aqui. E daí acabou secando e eles não conseguiram mais tirar nada dali. Então eu tive que ser puncionada no outro braço, não funcionou. Gente, foi uma folia. Mas daí, nessa parte ali da hack, eu tomei uma pré-anestesia com uma agulha menorzinha. Daí ele me deu ali local, o anestesista Alexandre. Inclusive, ele é muito querido. Eu consultei com outro anestesista para ver ali os exames que eu precisava para poder fazer a cirurgia. Mas no dia o sorteado ali da empresa que fez foi esse Alexandre. E ele era muito querido, muito profissional. Ficou todo o tempo me monitorando e passando medicação para qualquer coisa que eu sentisse. Daí ele me deu essa pré-anestesia e depois a gente foi pra hack, né? Só que daí ele pediu abaixa, assim, a tua barriga até encostar nas tuas pernas. Eu sei que é difícil e realmente é muito difícil quando a gente tá grávida de 39 semanas, um barrigão enorme. Eu não conseguia. Daí tá, tentei fazer o máximo de esforço que eu consegui pra ficar do jeito que ele pediu e ir imóvel, né? E daí eu tava com muito medo dessa parte de errar e não pegar, de acontecer alguma coisa. Gente, olha, eu fiquei com muito medo nessa hora. E daí eu pedi pra uma enfermeira se eu podia abraçar ela. Olha o nível que a pessoa chega quando tá com medo, né? Ela disse, não, pode me abraçar. Daí eu peguei o braço dela e fiquei assim até ele dar anestesia 4 vezes. Ele não achava o lugar onde tinha que chegar, enfim, nas minhas costas. E daí ele fez 4 picadas ao invés de uma. Mas tudo bem. Aí no final, quando entrou o líquido ali da hack, eu comecei a sentir meu corpo dormente. Mas até aí não doeu nada. A pré-anestesia foi só uma picadinha e a hack eu quase não senti nada. Eu sentia que ele tava me fincando, mas tipo, não sentia dor, sabe? Aí já foi adormecendo meu corpo lá pra baixo, já rapidinho, já foi um líquido quente descendo assim e eu já não senti mais nada. E eu percebi que eles ficavam toda a cirurgia mexendo no meu pé, pra ter certeza se eu tava sentindo alguma coisa ou não. Eles mexiam no meu dedão do pé e daí eu sentia que eles estavam mexendo, mas não doía. E em resumo, eu senti toda a cirurgia, mas não tive nenhuma dor. Eu senti que eles estavam me cortando, senti que eles estavam mexendo em mim, tirando alguma coisa, empurrando. Tudo que eles faziam, mexiam assim. Parecia que eu era um boneco da Michelin. Tudo que eles faziam eu sentia. E isso é um pouco agoniante, mas é bom não pensar na hora, assim. Daí o Lucas pôde ficar comigo, né? Depois que eles colocaram os campos cirúrgicos, fizeram tudo certinho, ele pôde entrar. Já tava quase começando a cirurgia, não tinham chamado ele. A minha médica disse, cadê o pai? Vou começar a cirurgia. Daí ela começou e eles conversavam sobre dia a dia, sobre outras cirurgias, sobre o trabalho deles. E me deixaram super tranquila. A minha médica é super profissional, a doutora Maraia Mendes. Ao todo, eu acho que a equipe era de 6 pessoas. A obstetra, o ajudante dela, a anestesista e 2 enfermeiras. Então, no caso, não sei se deu. Doutora Maraia, ajudante, anestesista e outras são 5, desculpa. Então, e daí eles foram fazendo lá e tal, foi dando tudo certo, ela foi cortando camada por camada e ia falando ali com o rapaz, isso, falando, sabe? Com quem tava ajudando ela. Daí ela fez uma incisão no meu útero de 12 centímetros e o Davi era grande, daí ele não passava, né? Daí todo mundo teve que ajudar a fazer aquela manobra de expulsão do bebê ali. Inclusive o anestesista teve que segurar minha costela, eu senti ele segurando. E até depois eu fiquei com dor na parte de baixo da barriga um baita tempo, porque teve que fazer uma força grande pra ele sair ali naquele corte, né? Deixa uns latinos, desculpe. Mas segue o baile. E daí, quando ele nasceu, assim, eles baixaram o campo cirúrgico, a doutora tirou ele assim pra eu ver, né? Claro que eu não vi o corte, não vi nada, mas eu vi aquele bebezinho, coisa mais fofa, bem gordinho, muito bonitinho. Só que ele não tinha aberto os olhos direito, ele tava só com o olho meio abertinho assim e deu só uma choradinha, tipo, só pra mim ficar tranquila, porque ele não chorou no hospital. Ele foi começar a chorar em casa. Os pais de primeira viagem que não sabiam nem como começar. Mas, ok.
Daí, nesse meio tempo, o meu marido, o Lucas, foi com o Dr. Panassol lá pra fazer aspirar e tal, né, pra higienizar ele, pra fazer as vacinas, tudo isso ele acompanhou. E daí eles iam começar a fechar ali a cirurgia, começar o procedimento de costurar e tal, enfim. Por fora só ficou um ponto, tá? Bem tranquilo, a cicatriz ficou bonita, ficou direitinha. Não senti, assim, dor nenhuma durante a cirurgia, já falei isso, né? Eu tive só um acesso, assim, de uma ânsia muito forte de vômito e não tinha nada no meu estômago. Foi como se tivesse ar saindo, assim, e eu achei que eu tava morrendo, inclusive. Daí o anestesista só falou, isso é totalmente normal, não te preocupa, eu vou te dar uma medicação que vai cessar esse enjoo. Daí ele me deu essa medicação e parou, mas tipo, veio umas 2, 3 vezes assim, um negócio muito esquisito. E eu já tava achando, meu Deus, é agora minha hora. A pessoa mais fiasquenta do mundo. Daí o Lucas até me disse que Deus tava com a gente, que ia dar tudo certo, né? Fui falar no meu ouvido, assim, que ele ficou todo o tempo segurando a minha mão. Ele ficou do meu lado, assim, atrás do campo, junto comigo, e segurando a minha mão. Isso foi muito importante, porque se eu não pudesse ter acompanhante, eu ia ficar 2 vezes mais nervosa, né? Ia me sentir sozinha e nervosa, com poucas pessoas que eu conhecia ali, porque na verdade quem me conhecia mesmo era só a minha obstetra, né? E superficialmente, porque a gente nunca viu o rosto uma da outra até aquele momento, né? Por causa da pandemia. Tá, tudo certo. Trouxeram ele enquanto eu tava sendo higienizada ali e estavam fechando a cirurgia pra eu tirar foto e tal. O Lucas tirou várias fotos com ele lá também, né? Num lugar onde ele tava sendo preparado, né, pra trazer pra mim. Daí ele veio, tirou fotinho comigo, cheirei ele, coisa mais fofinha, aquele cheirinho de neném já. E daí dali ele foi pro berçário e o Lucas teria que ficar 4 horas fazendo qualquer coisa que ele quisesse, porque eu ficaria na recuperação com o Davi. E só tem mãezinha lá, não pode ter homem, né? Porque a gente fica pela dona, de seio de fora, de tudo de fora. Porque a gente tá saindo recém da cirurgia e tem que amamentar deitado, então não tem frescura nenhuma, né? Daí fui pra lá e aí veio uma enfermeira pra ver se eu tinha colostro pra oferecer pro Davi, deu uma apertadinha assim, daí saiu, já tava saindo já ali com umas 35 semanas, começou a sair colostro devagarzinho, aí depois começou a espirrar, então desde ali daquelas 30 e poucas semanas já tinha o colostro e na hora veio que veio, né? Aí ela botou ele pra mamar, assim, em cima, deitadinho, e ele já procurando, assim, no maior da naturalidade, já sabia mamar, pegou super bem. O bico do meu seio é bem tranquilo, ele não é invertido, não tem nenhum problema assim que eu precisasse preparar ele, então foi só botar o Davi. Não sei se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre amamentação, também foi um assunto bem delicado aqui. Eu posso fazer, eu acho que vale muito a pena pra quem ainda não amamentou e gostaria de ver uma experiência de alguém que não é uma super youtuber, blogueira, que tem doula, que tem, né? Eu não tenho nada disso e eu fui na minha intuição, fui vendo vídeos, me preparando, só que nada te prepara pra maternidade o tanto que a maternidade te prepara, porque, tipo, é um soco de realidade, tu tem que, né, acordar pra vida, não tem opção. Então, se vocês quiserem, posso fazer um vídeo só sobre isso. Então, não vou me ater muito na amamentação. Mas foi isso. Daí ele já tava com fome, porque eu fiquei em jejum, né? E o Davi sempre foi muito esfomeadinho na gravidez. Ele pedia comida, me chutava até eu comer. Depois que eu comia, ele dormia. Depois, na próxima refeição, me chutava de novo até eu comer. E daí ele nasceu com fome, comendo as mãozinhas. Tem até um vídeo que o Lucas postou dele comendo a mão inteira, assim, tipo, a mão inteira na boca, logo que nasceu. E mamou super bem tranquilo, assim. A gente teve que dar um pouquinho de complemento pra ele lá, porque ele tinha muita fome e só saía colostro, né? Eu não tinha leite ainda, porque demorou uns 2 dias em casa já pra descer. Então, mais o dia que eu fiquei no hospital, uns 3, 4 dias por aí pra descer o leite efetivamente, né? Que ainda era um pouco ralo, tinha um pouco de colostro junto, era um leite meio diferente, assim, meio amarelinho. Depois começou a vir o leite de verdade, e aí se regular também conforme a demanda, né? Mas, em resumo, assim, de tudo que eu comentei pra vocês, foi bem tranquila a minha cesárea, eu fui muito bem medicada, tá? Eles me deram bastante medicação pra dor, pra tomar em casa, anti-inflamatório,
Me deram muita coisa pra eu tomar que eu não senti muita dor. Na verdade, eu sempre digo que eu botei a minha dor no bolso e fui, porque eu queria cuidar do Davi desde o início. E eu cuidei. Desde o primeiro momento de vida dele até agora, com 2 meses e meio, eu sempre cuidei dele. Não quis terceirizar banho, essas coisas assim. Quis fazer entre eu e o Lucas pra gente aprender justamente, sabe? A gente tem que ter o contato com o nosso filho, ele tem que saber quem são os pais dele. E a gente tem que se quebrar pra aprender. Acredito forte nisso, né? Não tem outro jeito da gente aprender senão na prática, porque a teoria é muito fácil. Tanto que eu estudei sobre amamentação, estudei sobre todas essas coisas e nada do que eu estudei adiantou, porque as coisas acontecem da forma que tem que acontecer. O bebê é ele ali, ó. Ele tem as vontades dele, tem a dor dele, muitas vezes a cólica dele, que são assuntos também bem pertinente da gente falar sobre bebês que têm cólica, porque o Davi teve muita, né? E é desesperador. Eu acho que também vou fazer um vídeo sobre o que ajudou, porque já tá quase passando desse período, né? Então, também posso falar sobre isso. Mas, em resumo, pra mim foi muito tranquilo. Eu sei que muitas pessoas demonizam a cesárea, porque é um procedimento arriscado e é uma cirurgia. Eu não tô sendo leviana em relação a isso. Eu sabia dos riscos todos, eu aceitei, assinei todos os papéis lá que poderia acontecer qualquer coisa comigo lá naquele momento. Mas a minha recuperação foi muito tranquila, eu não me cuidei muito, até eu sou errada em falar isso, mas eu tô admitindo que eu não fiz uma quarentena de verdade, porque eu fiz toda a lida com o Davi, foi eu que fiz. E eu queria fazer aquilo, me dispus, estava muito feliz por ele ter nascido, porque eu, como eu disse, eu não aguentava mais estar grávida, sabe? Eu precisava que ele viesse ao mundo pra eu ver o rostinho dele e me sentir feliz com aquilo ali, sabe? Porque eu tava tendo muita dor, muitas coisas negativas ali no final, então eu precisava daquele alívio, sabe? E no momento que ele nasceu, tudo passou. Então eu não tava nem aí pra dor da cesárea. E o procedimento em si foi muito tranquilo, foi bem rápido. Começou às 7h, 7h30, ele já tinha nascido, 7h33. Ele nasceu com 3,550 kg, 48 centímetros. Nasceu menor do que eu esperava, mas por causa das ecos, né? Mas nasceu grande, igual, gordinho. E a gente tem uma saga aí desde que ele nasceu a respeito de peso, de amamentação, de complemento. Tem muita coisa que eu tenho vontade de contar pra vocês. Tudo que a gente passou, o que deu, o que não deu certo aqui, coisas que eu li, itens, né, de enxoval que a gente comprou e foi furado. Tem muita coisa que eu quero falar pra vocês. Mas então é isso, gente. Muito obrigada por me assistirem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a questão da cesárea, vocês podem deixar nos comentários que eu respondo tudo sem problema nenhum. Eu acho que eu falei mais ou menos assim o que foi o procedimento, né? Eu disse quanto tempo a gente ficou. Acho que basicamente não tem muito mais o que falar sobre isso, tá? Um beijo, até a próxima!